Eu ainda tô tentando entender, e talvez vocês possam me ajudar. Mas eu analisei frame por frame. Não é reflexo. Não tem brilho vindo de lugar nenhum. Não é sombra. A iluminação é constante, difusa. A parede, o chão, os outros objetos, tudo continua normal. Apenas o pano decidiu se tornar um fantasma. E encontrei coisas fascinantes. Existe, por exemplo, um fenômeno chamado efeito Citrarri, que pode acontecer por causa de bugs na compressão do vídeo. Basicamente, o algoritmo se confunde e acaba mesclando informações de frames diferentes, criando uma falsa transparência. Outra possibilidade seria o sensor da câmera se confundindo com padrões repetitivos. O tecido do pano tem uma textura, a madeira também.
Todas essas explicações são reais, documentadas e incrivelmente raras. E o problema é que nenhum desses bugs descritos se encaixa perfeitamente no que eu vejo. Os exemplos que encontrei online mostram artefatos, ruídos, pixels quadriculados, fantasmas borrados. O que a minha câmera gravou é diferente. A transparência é limpa, é nítida. Não há ruído digital extra, não há serrilhado, não há distorção. Você vê os veios da madeira através do tecido de forma quase perfeita, como se o pano fosse feito de um tule finíssimo e não de um algodão grosso. O pano não parece bugado, ele parece genuinamente transparente. E é essa clareza que torna tudo tão inexplicável e assustador. A tecnologia oferece muitas respostas, mas nenhuma delas parece boa o suficiente para a clareza bizarra do que foi registrado. Chegou a tarde e eu ainda estava com aquilo na cabeça. Decidi que a única forma de entender era tentar recriar o fenômeno. Se foi um bug de câmera, eu deveria ser capaz de forçá-lo a acontecer de novo. Então, transformei minha sala num laboratório. Peguei o mesmo pano, a mesma câmera e comecei uma série de testes controlados. Primeiro, testei a iluminação. Coloquei o pano sob luz, baixa luz, forte, luz direta, luz lateral. Usei até a luz pulsante de um LED para ver se confundia o sensor. Nada, o pano continuou teimosamente opaco. Depois, mudei a superfície. Coloquei o pano sobre uma mesa de vidro, uma mesa brilhante, para ver se o reflexo causava o problema. Nada. Mudei as configurações da câmera, forcei o inviso para o máximo. Usei o balanço de branco automático, o foco manual, o foco automático. Testei todas as combinações possíveis. Gravei por horas e nada. A frustração já estava batendo. Cheguei a colocar uma segunda câmera, de outra marca, gravando a mesma cena simultaneamente, para ter uma referência. E foi aí, depois de dezenas de tentativas, que algo finalmente aconteceu. Em um teste muito específico, consegui um resultado parecido. A condição era uma luz lateral forte vindo da janela e um reflexo suave da tela da TV, que estava ligada num canal de notícias, incidindo sobre o tecido num ângulo bem particular. Nessa combinação exata, a câmera principal, por um breve momento, pareceu apagar a textura do pano. A madeira por baixo ficou visível, não tão nítido quanto no vídeo original, mas o efeito estava lá. Uma transparência fantasma. A física por trás disso, eu imagino, tem a ver com a forma como o sensor da câmera interpreta a luz refletida. A combinação da luz natural e do brilho da TV, em um ângulo específico, pode ter enganado o processador de imagem, fazendo-o priorizar a informação de luz que atravessava o tecido em vez daquela que era refletida por ele. A tecnologia então confirma: sim, é possível, em condições extremamente raras e específicas, que uma câmera crie uma ilusão de transparência. Metade da história estava explicada, mas apenas metade. Porque quando eu volto para a gravação original, a que deu início a tudo isso, a outra metade do quebra-cabeça simplesmente não se encaixa. Na gravação original da noite passada, não havia luz lateral forte. A janela estava fechada. Não havia reflexo da TV. A TV estava desligada. A iluminação era fraca, difusa, vindo de uma única fonte de luz ambiente. As condições do meu teste, bem-sucedido, não existiam na gravação original. Ou seja, eu consegui provar que o fenômeno é possível, mas não consegui explicar como ele aconteceu naquela primeira vez. A câmera, naquela noite, sem nenhum gatilho óbvio, simplesmente decidiu que o tecido não existia mais naquele trecho da gravação. Ela olhou para um objeto sólido e opaco e o registrou como algo etéreo e transparente. E é exatamente aí que a mente fica presa. É quando algo que não deveria desaparecer simplesmente desaparece
que o detalhe se torna uma obsessão. Não é sobre acreditar no impossível, mas sobre ser confrontado com um evento que desafia a explicação fácil. A tecnologia me deu uma resposta, mas a realidade me apresentou um mistério ainda maior. O que aconteceu naquela noite? Foi um bug ainda mais raro, um que ninguém nunca documentou, ou foi outra coisa? O vídeo tá aqui e eu honestamente não sei mais o que pensar. O que vocês acham? Já viram algo parecido? Deixem suas teorias nos comentários. Eu vou continuar investigando e qualquer novidade eu trago para vocês. Obrigado por assistirem e até a próxima.